Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estamos vivendo dias tão difíceis e, apesar de todas as dificuldades que estão surgindo, ainda existem muitos servos e muitas servas de Deus que parecem esquecidas de seus compromissos como crentes em Jesus Cristo, parece que estão alheias às realidades anunciadas pela Bíblia Sagrada, referentes ao fim dos tempos, de modo que me parece absolutamente importante que se apresente algumas reflexões sobre a volta do Senhor Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia com muita perspicácia, com muita paciência, e buscando a inspiração do Espírito Santo, nós descobrimos algumas verdades que não podem ser esquecidas, que não podem ser abandonadas, que não podem ser relegadas ao segundo plano, principalmente verdades relacionadas com escatologia, com o fim dos tempos, com os acontecimentos pertinentes a esta época que nós estamos vivendo. Por exemplo, o estudo da Bíblia Sagrada nos permite entender com muita clareza que o plano da redenção impôs ao Filho de Deus um projeto muito especial e um projeto ministerial, através do qual ele teria que cumprir 3 grandes funções, findas as quais estaria totalmente encerrado o esquema divino da redenção humana. Eu estou falando dos ministérios especiais de Cristo, ministério de profeta, ministério de sacerdote e ministério de rei. É claro que na Bíblia a Bíblia nos informa que Jesus Cristo é tudo. Ele é pastor, ele é Senhor, ele é amigo, ele é companheiro, ele é médico, ele é comandante, ele é rei, ele é estrela, ele é sol. Bom, ele é tudo. Mas de uma maneira muito particular, Jesus é apresentado na Bíblia como profeta, como sacerdote e como rei. Antes de Jesus se apresentar ao mundo como rei, ele teria que se apresentar como sacerdote. Mas antes de se apresentar como sacerdote, ele teria que se apresentar como profeta. Por isso, a execução do ministério de Jesus aqui na Terra, ministério que durou 3 anos e meio, foi um ministério voltado exatamente para o elemento profético. Jesus esteve aqui na Terra como um profeta, o profeta dos profetas. Todos nos lembramos daquele evento extraordinário que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Não preciso ir a detalhes, porque é por demais conhecido de todos. Todos nós nos lembramos do que aconteceu logo após a magnífica palavra de Jesus dirigida ao jovem que estava inerte dentro daquele esquife, e o jovem despertou, o jovem voltou à vida, o jovem ressuscitou, o que causou um grande espanto e maravilhou as pessoas que estavam ao redor da mãe do rapaz, ao redor de Jesus. Era uma grande multidão. O que diz a Bíblia a respeito disto? A Bíblia diz que as pessoas começaram a falar o seguinte: Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. O povo reconheceu o ministério profético de Jesus. Você e eu sabemos que profeta era no Antigo Testamento, era no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, para abraçar Jesus como um grande profeta. Profeta era o homem que falava a outros homens a palavra de Deus, ao contrário do sacerdote, que era o homem que falava a Deus a palavra dos homens, a palavra de confissão, a palavra implorando perdão. Primeiro, Jesus se apresentou ao mundo como profeta. Lembre-se que um dia quiseram coroar a Jesus, quiseram fazer de Jesus um rei, mas Jesus, a palavra que está no Evangelho de Lucas, ocultou-se. Não era
ainda o tempo, não havia chegado a ocasião em que Jesus deveria ser aclamado como rei, por isso ele se recusou terminantemente. É sabido que ele foi coroado e uma coroa de espinhos, e é sabido também que Pilatos mandou escrever uma sentença que foi posta sobre a sua fronte: Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas aquilo não era uma declaração sincera, aquilo era uma declaração de sarcasmo, era uma declaração de deboche, era uma declaração para deixar ainda mais cheios de ódio os judeus que não reconheciam a Jesus como rei. Pois bem, quando Jesus foi à cruz, encerrou o seu ministério profético e introduziu-se o ministério sacerdotal. O que é um sacerdote? É a pessoa que intercede diante de Deus em favor dos homens. O que é um sacerdote? É a pessoa que faz sacrifícios diante de Deus em favor dos homens. Pois bem, quando Jesus estava na cruz, ele disse por primeiro, das 7 palavras da cruz, esta é a primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta intercessão marca a abertura oficial do ministério sacerdotal de Jesus. Hoje, no céu, Jesus é profeta, é sacerdote e é rei. Jesus não é mais profeta. Não há mais nenhum sentido em Jesus ser profeta hoje, porque ele cumpriu o seu ministério profético e ele teria que ser profeta como homem. Agora, como sacerdote, ele está desde a cruz e irá até o dia da sua vinda. É um longo período para o seu ministério sacerdotal. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 o seguinte: por isso lhe dará a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Esta palavra profética, ministrada, proferida pelo profeta Isaías, ela está apontando realmente o ministério sacerdotal de Jesus. Em Isaías 53, também, na primeira parte, o Messias é um profeta, na segunda parte ele é um sacerdote, até que no capítulo seguinte ele aparece como rei. É muito interessante observar isto. Por que estou falando sobre estas coisas? Porque nós precisamos deter-nos na observação da Bíblia Sagrada. Precisamos dar mais tempo para ler a Bíblia. Precisamos dar mais tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Precisamos envolver mais a nossa mente, a nossa consciência, o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas palavras, enfim, a nossa vida. Precisamos envolver mais no contexto da Bíblia Sagrada para podermos auferir mais a bênção de Deus numa compreensão sólida do que está reservado para nós nestes dias do tempo do fim. Continuo. Jesus hoje está atuando no céu como sacerdote junto ao Pai. Ele está intercedendo por nós, ele está cuidando de nós, ele está advogando nossas causas. Mas quando ele vier buscar a igreja, ele assumirá o seu terceiro ofício ministerial universal dentro do plano da redenção. Por exemplo, eu quero chamar a atenção para 3 salmos que estão juntos nas Escrituras Sagradas e merecem a nossa melhor consideração. Estou falando do Salmo 22, do Salmo 23, do Salmo 24. Você já leu o Salmo 22 certamente muitas vezes e notou que é um salmo que prefigura o sofrimento e a morte de Jesus. No Salmo 22, o retrato de Jesus é o retrato de um profeta. Agora, no Salmo 23, a imagem é totalmente distinta. O Salmo 23 é o Salmo do bom pastor, é o Salmo do pastor que cuida, do pastor que se interessa pelas necessidades da ovelha e assim suprindo essas necessidades. Isto corresponde ao ministério sacerdotal de Jesus. Agora, no capítulo 24, o Salmo 24 termina com uma pergunta muito interessante a ser proferida em relação com a volta de Jesus. Quem é este Rei da Glória? E a resposta é:
o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, Salmo 22, Jesus profeta. Salmo 23, Jesus sacerdote. Salmo 24, Jesus Rei. Os senhores sabem que a maior soma de poder que já se manifestou neste mundo foi no domingo da ressurreição. Jesus usou a maior soma de poder que este planeta já experimentou. Por que havia tanta necessidade de manifestação de poder na ressurreição de Jesus? Por duas razões. Primeiro, porque a ressurreição de Jesus seria, e de fato aconteceu assim, seria o fato mais extraordinário de todas as épocas do tempo e da eternidade. Algo realmente sublime, inimitável, irrepetível. Quando Jesus ressuscitou, foi a vitória sobre a morte de maneira esplendorosa. Todos nós sabemos que na sexta-feira a morte matou Jesus, mas no domingo Jesus matou a morte. E por isso, esse extraordinário poder, o poder de matar quem o matou. Jesus usou esse poder. Mas mais uma coisa é preciso acrescentar. O poder da ressurreição de Jesus é um poder que envolve não somente a ressurreição dele, mas também a nossa própria ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos mortos, que haverá em consonância com a volta de Jesus, esse poder para ressuscitar já estava embutido, já estava incrustado, já estava inserido no próprio poder da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus então se levantou santo e glorioso e marchou em direção ao céu. Esse foi o maior poder que o mundo já conheceu e esse poder vai repetir-se na sua manifestação com a ressurreição dos salvos no dia da volta do Senhor. Você e eu sabemos que na primeira vinda de Jesus a este mundo, ele só teve direito a uma manjedoura, mas na segunda, ele vai ter direito a um trono, porque ele virá como rei. Os profetas não foram tão agraciados no passado, mas os reis têm que ser. E Jesus foi adorado como rei pelos magos, mas era apenas uma demonstração de que alguém sabia que aquela criança, na verdade, era o rei. Pois bem, o Jesus, como rei, ele virá para fazer algo completamente distinto daquilo que ele fez quando veio a primeira vez como profeta. Jesus veio para sofrer, mas na segunda ele virá extinguir o nosso sofrimento. Jesus veio a primeira vez como ovelha e por isso morreu. Mas na segunda vinda ele virá como rei e por isso ele reinará. Ele virá usando a expressão bíblica. Ele virá como leão, o leão da tribo de Judá. Quando Jesus veio a primeira vez, quem se rasgou foi o véu. Mas quando ele vier a segunda vez, quem vai se rasgar é o Monte das Oliveiras diante do impacto de sua presença. Em Atos capítulo 1, versos 9 a 11, está escrito que os discípulos estavam olhando para cima, ainda tentando vislumbrar os últimos sinais de Jesus que havia ascendido momentos antes, e de repente apresentaram-se a eles, aos discípulos, 2 varões vestidos de branco, anjos, os quais disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, há de vir, assim como para o céu o viste subir. A volta de Jesus é real. A volta de Jesus é inevitável. A volta de Jesus é um fato absolutamente garantido. Pois bem, o céu é muito longe para os incrédulos, mas o céu é muito perto para os salvos. Se os anjos disseram que Jesus já havia chegado ao céu e havia apenas passado alguns momentos de sua ascensão, isso significa que a eternidade, isso significa que aquilo que é realmente espiritual é tão compacto, tão extraordinário, tão maravilhoso, que vai nos permitir deixar esta vida e, no momento, nós passaremos a estar
com o Senhor. Isto não é maravilhoso? Eu quero pedir-lhe, neste momento, que você se mantenha alerta, que você se mantenha em atitude de observação, em atitude de vigilância, porque a volta do Senhor se aproxima. O sangue de Jesus foi derramado para a nossa redenção. Agora, de posse dessa redenção, nós então estamos aguardando a volta de Jesus e subiremos para viver com ele. Como está escrito no Salmo 23, último versículo, que é o 6, diz assim: e estaremos para sempre com o Senhor. Mas também, Apocalipse, capítulo 3, verso 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pois bem, o profeta já esteve na terra e viveu e morreu. O sacerdote está à direita do Pai no céu, intercedendo pelos pecadores e muito mais por nós que somos o seu povo. Mas o rei está voltando. O rei está voltando. Quero pedir que você se desapegue um pouco das coisas desta vida e concentre a sua esperança, e concentre os seus sentimentos, e concentre a sua percepção espiritual naquilo que diz a palavra de Deus. Por quê? Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade, que é a extremidade inferior, desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Agora, escute o que diz a palavra. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Verso 30 de Lucas 17. Olha o que diz mais. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Você acredita nisso? Está na Bíblia. É fato. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Meus irmãos, eu suplico a todos e a cada um, desapeguem-se deste mundo. Não ponha o seu interesse nos tesouros de baixo, porque perece, mas nos de cima, porque são permanentes. Pense na vinda de Jesus. Reflita na vinda de Jesus. O rei está voltando. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 4 e 15, o seguinte: dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Satanás está cegando de tal maneira a mente das pessoas que até evangélicos, até líderes evangélicos, até, entre aspas, teólogos estão declarando agora que arrebatamento não existirá e que a igreja vai ficar aqui para a grande tribulação. Esta não é a esperança da igreja viva, da igreja triunfante. Esta não é a esperança dos salvos que se mantém em íntima, em estreita, em apertada comunhão com o Senhor Jesus. Olhe, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vou lembrar, antes que termine, aquela linda profecia que foi apresentada por Tiago. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. E qual é a relação que existe entre esta palavra e a vinda do Senhor? O versículo seguinte responde: sede vós também pacientes, fortalecer os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não é tempo de claudicar, não é tempo de esmorecer, não é tempo de desanimar, não é tempo de compactuar com nada do mundo. É tempo de orar, é tempo de adorar, é tempo de vigiar, é tempo de celebrar a glória do Senhor, é tempo de adorar o Senhor Espírito em verdade e aguardar vigilante
paciente e prudentemente a volta do Senhor. Porque diz Hebreus capítulo 9, e como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados imundos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você está pronto para a volta de Jesus? Você está realmente ocupando o seu tempo com coisas espirituais? Ou você está perdendo o seu tempo, gastando inutilmente o seu tempo divulgando fake news, procurando saber com confusões que acontecem aqui, ali, além? Como está você vivendo esses dias? Em consagração? Está buscando a face do Senhor? Faz tempo que você jejuou pela última vez? Ou você mantém a prática do jejum? Você continua orando ao Senhor em momentos que você pode sozinho contar tudo que acontece na sua vida para Ele e pedir o socorro dEle, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. E muitas pessoas sabem que Deus me deu uma palavra 10 anos atrás sobre a República Federativa do Brasil, e aquela palavra, que foi profética, naturalmente, dizia que se a igreja não estivesse realmente em atitude de profunda vigilância, ela poderia enfrentar a perda de liberdade e dias muito difíceis. Eu quero dizer hoje que a volta do Senhor se aproxima. Eu quero dizer agora que é tempo de ficar vigilante, esperando a volta do Senhor Jesus. Espere o Senhor, ame o Senhor, deseje o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, divulgue a palavra do Senhor, faça missões a respeito do Senhor Jesus. Vamos estar firmes, vamos estar valentes. Como vamos esperar a volta do Senhor Jesus? E aqui eu vou concluir. Espere a volta do Senhor Jesus vigiando. Espere a volta do Senhor Jesus acreditando. Espere a volta do Senhor Jesus confiando. Espere a volta do Senhor Jesus cantando. Espere a volta do Senhor Jesus pregando. Espere a volta do Senhor Jesus jejuando. Espere a volta do Senhor Jesus caminhando. Espere a volta do Senhor Jesus lutando. Espere a volta do Senhor Jesus vencendo. Espere, 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 porque Ele está às portas. Ele breve voltará. Deus a todos abençoe e os envolva no manto de sua graça e de sua misericórdia. E vamos aguardar, porque juntos nós também estaremos para sempre com o Senhor. Profeta, sacerdote e rei. O Rei Jesus está voltando. Deus a todos abençoe no nome extraordinário de Jesus. E eu lhe faço uma pergunta. Você não gostaria de assinar a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes, e eu obter muitas mensagens como esta? Agora são quase 1000 itens que já estão na biblioteca, e na hora que você assina, já tem direito a todos. Visite o seguinte site, www.pbsgesielgomes.com. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.